Estudos Salmos aleatórios. Salmos 146, do versículo 1 ao versículo 5. Louvai ao Senhor, ó alma minha, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Louvar, além de ser abençoar, falar bem, é gratidão. É a virtude das mais sublimes e gloriosas que Deus compartilha conosco para participar do seu caráter. Em Deus, a gratidão pode ser entendida como o reconhecimento do Senhor pela obediência, porque por ela o homem tem a possibilidade de gozar pela vida toda de um dos sentimentos mais nobres e que é uma coroa, um adorno para expor testemunho de que Deus o atingiu com um amor verdadeiro e não pode resistir, ficar do mesmo jeito de antes. Davi manifesta gratidão cantando louvores, porque é impossível que os lábios se controlem perto do que do interior pede pressa em externar e testemunhar àquele que é digno. Pelo motivo que Davi não relata os próximos versículos, por mera lembrança de acontecimentos que o feriram ou ainda ferem, mas porque permitiu o aprendizado de forma que nunca se esperam feridas feitas por quem ama, se não forem provenientes do amor, lealdade e verdadeira demonstração de com quem se pode contar, mesmo quando não sabemos nem compreendemos a forma com que o auxílio veio ou vem. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Num mundo onde os egos se ferem facilmente por não entenderem ou não terem um real conhecimento de Deus, que só vem da prática da verdade e colhidas de experiências não somente nos campos floridos do âmago embalado como bebê, que confundem com consolação. Consolação é um bálsamo suave, mas que existem casos que as feridas da alma além de serem profundas e carregadas, algumas vezes nem são subcutâneas ou a flor da pele, mas na ameaça já são difíceis de serem consoladas essas pessoas, pois não aceita a demonstração, exortação ou correção de Deus que visa sarar, curar. Depois o bálsamo para aliviar os efeitos nocivos da ferida. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos. Provérbios 27, versículo 6. No caso de Davi, as consequências dos pecados de morte e transgressão, mesmo que perdoado, tais coisas perseguem o pecador, pois fazem parte da natureza corrompida, a velha natureza. Se tais acontecimentos deveriam ou não ocorrer, a Bíblia diz que o arrependimento genuíno livra muitos de não colherem de tudo o que seus pecados mereciam, como já foi dito. Compreender a antiga e a nova aliança vai muito além de buscar a razão conveniente, simplesmente, porque tudo que Deus permite para aqueles que o amam, não será difícil entender que são processos e provas que, além de não estarem além das nossas forças ou da capacidade dada por Deus, visa este amadurecimento. Uma pessoa curada
desde o interior, por Deus, só se fere facilmente se permitir, não olhando e nem reconhecendo a experiência da vitória sobre tal infortúnio anteriormente. Glória a Deus. Se só às vezes não calculou que o processo se repetirá e pode a pessoa passar por algo desnecessário pela experiência que já obteve. Transgressão é pecado. Jesus disse à mulher adúltera, por exemplo, vai e não peques mais, para que não te venha coisa pior. Englobando isso, comportamentos libidinosos e sutis provocantes ao ato propriamente da corrupção do próprio corpo. Quando o homem peca na carne, e que sua alma igualmente também, ou é provocado pelos estímulos e sentimentos não controlados. Novamente, Davi, no versículo 4, fala sobre a brevidade da vida, que não vale a pessoa nutrir algo danoso nem no interior, quanto mais permitir que adentre por uma ferida que se pode ser evitada, não sendo daquela que parte de correção, a demonstração ou a exortação de Deus. Em se tratando que Deus usa seus servos para demonstrar, exortar e consolar até. Na maioria das vezes encontram pessoas já feridas ou resistentes ao ministério da exortação ou admoestação. Por isso, poucos são os servos que se declaram deste ministério ou camuflam com outras ações de maneira que não fique declarado. Primeiro, que a pessoa enviada deve ser a primeira a ter sido tratada ou estar ciente de que pode e vai encontrar resistência, principalmente sobre um ministério tão incompreendido e rejeitado como esse. Davi, quando diz aí no versículo 5 que bom é ter o Deus de Jacó como auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, porque Jacó foi considerado um homem que enganou seu irmão e sofreu muitas consequências do seu pecado. Mas Deus o havia escolhido e o honrou muitíssimo, mudando até o seu nome para Israel, transformando sua vida dentro do dilema que passou e mostrando que vale a pena confiar nas misericórdias do Senhor até que elas transformem o cenário por completo. Jacó, principalmente, que deve ter ouvido a história de fé de seu avô Abraão, como lutou até contra a própria esperança para se manter firme perante o Senhor e alcançar as promessas. Romanos 4, de 18 a 25, Abraão creu em Deus em circunstâncias que pareciam impossíveis, ter um filho na velhice e com a esposa estéril, apesar de não haver motivos humanos para esperar um cumprimento da promessa. A esperança de Abraão não era baseada na lógica ou nos cuidados, nas evidências do momento, mas sim a sua fé na promessa divina. Essa fé foi considerada justiça diante de Deus. A fé sempre será acompanhada por justiça, pois não é fruto do acaso, mas do que não existia, e aconteceu do que não ainda tinha ocorrido, mas já vivia e visualizava o acontecimento desde o presente. Davi, não muito distante dos seus heróis, dos outros heróis da fé, do tempo de Abraão, teve um ótimo exemplo para se fortalecer no testemunho deles. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, o nosso estudo, o estudo da palavra de Deus, ele não deve olhar muito a beleza da poesia dos salmos, mas sim se aprofundar, deixar que o Espírito Santo prescrute o coração e revele as coisas mais profundas que há nesta mensagem. Deus abençoe a todos.